E se eu te dissesse que o maior perseguidor dos primeiros cristãos se tornou um dos maiores mensageiros do amor de Cristo? Que aquele que inspirava pavor passou a escrever cartas que até hoje curam, encorajam e transformam vidas? Hoje, em nosso canal de luz, você vai testemunhar uma história real, de queda e recomeço, de orgulho e rendição, de trevas e claridade. A jornada de Saulo de Tarso, o homem que, depois de um encontro impossível de ignorar, passou a ser conhecido como Paulo, apóstolo de Jesus. Antes de começarmos, eu já peço o seu like e se inscreva aqui em nosso canal de luz. E ative também o sininho para receber mais histórias bíblicas fantásticas como essa. Agora redobre a sua atenção. Capítulo 1. Talvez você esteja carregando culpas, erros, memórias que te pesam. Talvez alguém já disse que não tem mais jeito. Então fique comigo até o final, porque esta história prova que ninguém está longe demais do alcance da graça. Você vai descobrir como um coração endurecido pode ser quebrantado por uma única voz. Como um homem cego, por suas certezas, abriu os olhos para a verdade. Como um perseguidor, foi transformado em pastor de almas. Ao longo desta narrativa, você vai sentir as batidas do coração de um fariseu zeloso, ouvir o estrondo de uma luz que cai do céu, enxergar o silêncio de 3 dias que mudaram o destino de milhares de vidas e perceber como Deus escreve certo mesmo por linhas que aos nossos olhos parecem tortas. E atenção, há detalhes que poucos contam. A formação de Saulo, o peso do martírio de Estevão, a coragem quase anônima de Ananias. Tudo isso tecendo o cenário do milagre. Prepare-se. Cada capítulo desta história foi pensado para prender você, e mais do que isso, para tocar o seu coração e seu espírito. No fim, farei uma oração por transformação e uma convocação de fé. Mas agora, respire fundo, abra o coração e venha comigo. Porque se Deus fez com Saulo, Ele pode fazer em você, hoje. Capítulo 2. Saulo, o perseguidor. Antes de ser conhecido como Paulo, Saulo de Tarso já carregava em si uma mistura de inteligência brilhante e um zelo religioso quase incontrolável. Nascido em Tarso, uma cidade importante da Cilícia, ele teve uma educação refinada, cidadão romano, conhecedor da filosofia grega e, ao mesmo tempo, discípulo de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei judaica. Desde cedo, Saulo era preparado para ser um líder respeitado entre os fariseus. Sua mente era afiada, sua argumentação imbatível, sua fé nos costumes e tradições dos pais inabalável. Ele acreditava estar defendendo a honra de Deus, mas havia um detalhe. Os seguidores de Jesus, que pregavam a ressurreição e a salvação pela graça, representavam para ele uma ameaça à pureza da religião que tanto amava. E assim, seu zelo se transformou em ódio. Saulo não apenas discordava dos cristãos, ele os perseguia. Atacava-os com fúria, arrastava-os para fora de suas casas, autorizava prisões e ameaçava famílias inteiras. Foi nesse contexto que testemunhou de perto o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Enquanto as pedras esmagavam o corpo daquele jovem cheio de fé, Saulo consentia e guardava as capas dos que o apedrejavam. Imagine essa cena. De um lado, Estevão, com o rosto iluminado, orando por aqueles que o matavam. Do outro, Saulo, frio, convicto de que estava servindo a Deus. Este contraste marcaria profundamente sua história. Com o tempo, o nome de Saulo se espalhou. Para os cristãos, ele era sinônimo de medo. Quando alguém mencionava sua chegada, muitos fugiam ou se escondiam. Ele possuía cartas de autorização para prender homens e mulheres que seguiam o caminho, como era chamado o movimento dos discípulos de Jesus Cristo. Saulo acreditava que estava no centro da vontade de Deus, quando na verdade estava perseguindo o próprio Filho de Deus através de seus servos.
É aqui que o primeiro grande ensinamento se revela. Às vezes, podemos estar tão cegos por nossas próprias convicções que acreditamos estar certos, quando, na verdade, estamos lutando contra o próprio propósito de Deus. Saulo achava que tinha luz, mas caminhava em trevas. E foi exatamente nesse caminho que a graça decidiu alcançá-lo. Capítulo 3. O caminho de Damasco. Com o coração tomado por fúria e a mente embriagada de convicção, Saulo parte em direção a Damasco. Sua missão era clara: prender, humilhar e calar todos aqueles que ousassem seguir o nome de Jesus. Em suas mãos, ele carregava cartas de autorização, mas em sua alma havia algo ainda mais pesado: o desejo de aniquilar um movimento que crescia e se fortalecia apesar da perseguição. Era uma viagem comum, feita muitas vezes por caravanas, mas o que estava prestes a acontecer não era obra do acaso. Era um encontro divino marcado na eternidade. Ao se aproximar da cidade, de repente uma luz mais forte que o sol do meio-dia desceu do céu e envolveu Saulo com um brilho irresistível. Foi tão intensa que ele caiu por terra, cego e atônito, incapaz de resistir. E então, uma voz ecoou dos céus, clara, firme e cheia de autoridade: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assustado, sem entender, ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio como uma espada que atravessa o coração: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse momento não foi apenas uma queda física, mas a derrubada de todo o orgulho, de toda a autossuficiência, de toda a cegueira espiritual. Saulo, que se achava defensor da fé, descobriu que estava lutando contra o próprio Filho de Deus. De repente, o perseguidor se vê indefeso, humilhado, dependente de outros para dar o próximo passo. A luz que o cegou por fora foi a mesma que começou a abrir seus olhos por dentro. Conduzido pelas mãos de outros homens, Saulo entra em Damasco sem ver nada. 3 dias de escuridão total, 3 dias de silêncio, 3 dias que pareciam eternos. E nesse tempo, o que antes era arrogância deu lugar à reflexão, ao quebrantamento e finalmente ao clamor. Aquele que tinha tudo, conhecimento, posição, poder, agora não tinha nada. E era exatamente nesse vazio que Deus começaria a escrever a mais linda história de transformação. Porque muitas vezes é quando somos derrubados que Deus nos levanta para o propósito verdadeiro. Capítulo 4. O encontro com Ananias. Enquanto Saulo vivia seus 3 dias de escuridão, em Damasco, Deus já preparava o próximo capítulo dessa história. E esse capítulo não começaria com um grande profeta, nem com um anjo resplandecente, mas com um discípulo simples chamado Ananias. A Bíblia nos mostra que muitas vezes o Senhor age através de pessoas comuns para realizar milagres extraordinários. Em visão, o Senhor chama Ananias e lhe dá uma missão que aos olhos humanos parecia impossível: ir até a casa onde Saulo estava hospedado, impor as mãos sobre ele e devolver-lhe a visão. Imagine o coração de Ananias. Aquele nome, Saulo de Tarso, era suficiente para causar medo em qualquer cristão. Ele sabia da fama do perseguidor, das prisões, dos sofrimentos causados. Como confiar em alguém que até pouco tempo atrás queria destruir a igreja? Mas Deus insiste e responde à insegurança de Ananias com palavras poderosas: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Obediente, mesmo com temor, Ananias segue. Ao entrar no quarto, encontra Saulo abatido, cego, frágil e em jejum. A cena é comovente. Aproximando-se dele, Ananias o chama de irmão Saulo, uma palavra que deve ter tocado profundamente aquele coração quebrantado. Imagine, o perseguidor sendo tratado com amor e acolhimento, chamado de irmão por alguém que ele antes desejava prender. Então, Ananias impõe as mãos sobre sua cabeça.
e declara que o Senhor Jesus, aquele que lhe aparecera no caminho, o havia enviado para que ele recuperasse a vista e fosse cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo como escamas cai dos olhos de Saulo e sua visão retorna. Ele se levanta, é batizado e sua vida nunca mais será a mesma. Esse encontro mostra duas grandes verdades. Primeiro, que Deus nunca nos abandona em nossas trevas. Segundo, que Ele usa pessoas simples, obedientes e corajosas para serem instrumentos de transformação. Sem Ananias, talvez não tivéssemos conhecido Paulo como conhecemos. Isso nos ensina que a fé, quando acompanhada da obediência, abre caminho para milagres. Capítulo 5. A transformação em Paulo. Após recuperar a visão e receber o batismo, Saulo já não era mais o mesmo. O homem que havia partido para Damasco com cartas de autorização para prender cristãos, agora se levantava como um discípulo de Cristo. O perseguidor estava morto. Em seu lugar, nascia o pregador. Essa é a grande marca do Evangelho. Não importa o quão distante alguém esteja, quando Jesus entra, a vida nunca mais continua igual. Saulo começou imediatamente a pregar que Jesus era o Filho de Deus, para espanto de todos. Aqueles que o conheciam ficavam confusos. Não é este o que perseguia os que invocavam este nome em Jerusalém? A notícia de sua conversão se espalhou rapidamente e, junto com a notícia, também veio a perseguição. Agora, o caçador se tornava a caça. Ele precisava fugir escondido, chegando a ser descido dentro de um cesto pelas muralhas da cidade para escapar de seus inimigos. Com o tempo, Saulo passa a ser conhecido como Paulo. Muitos estudiosos acreditam que o nome Paulo era a forma romana de seu nome, usado para alcançar os gentios. Mas, mais do que uma simples mudança de nome, foi a marca de uma nova identidade. Paulo não carregava mais o fardo da violência, mas o peso da cruz. Seu objetivo agora não era destruir a fé, mas edificá-la. Ele se torna um missionário incansável. Viaja por diversas cidades, enfrenta naufrágios, prisões, fome, açoites e perseguições, mas em nenhum momento abandona o chamado. Pelo contrário, cada adversidade apenas fortalecia sua fé. Paulo passa a fundar igrejas, levantar líderes e encorajar os irmãos na fé. E não só isso, suas cartas, cheias de sabedoria e inspiração divina, atravessaram o tempo e chegaram até nós, compondo grande parte do Novo Testamento. Epístolas como Romanos, Gálatas, Filipenses e Coríntios carregam princípios eternos que até hoje transformam vidas, restauram casamentos, levantam os caídos e apontam o caminho da salvação. A transformação de Saulo em Paulo é a prova viva de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele pegou um coração endurecido e o tornou sensível. Transformou um perseguidor em pastor. Converteu um homem de ódio em um homem de amor. Se Deus fez isso com Paulo, Ele também pode transformar a sua vida, a sua casa e a sua história. Capítulo 6. O legado e a morte do apóstolo Paulo. A vida de Paulo não foi marcada por riquezas, palácios ou conforto. Foi marcada por renúncia, coragem e entrega absoluta. Ele percorreu milhares de quilômetros, enfrentou perseguições, açoites, naufrágios, fome e prisões, mas em nenhum instante abandonou o chamado que recebeu no caminho de Damasco. Sua voz ecoava onde quer que passasse, e sua mensagem era sempre a mesma: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mesmo nas cadeias, Paulo não parava. Suas cartas escritas em prisões romanas são algumas das mais profundas e tocantes de toda a Bíblia. De dentro de uma cela fria e úmida, ele encorajava os irmãos a se alegrarem no Senhor, a permanecerem firmes na fé e a jamais desistirem. Foi na prisão que ele escreveu frases eternas como: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. O legado de Paulo vai além das palavras.
Ele nos mostra que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança em Cristo. Suas viagens missionárias abriram portas para o Evangelho se espalhar pelo mundo gentio, alcançando povos que jamais ouviriam a mensagem se não fosse sua coragem. Quanto à sua morte, a Bíblia não relata diretamente como ela aconteceu, mas a tradição cristã primitiva nos dá um testemunho forte e confiável. Paulo foi preso em Roma durante a perseguição do imperador Nero por volta do ano 67 depois de Cristo. Por ser cidadão romano, não foi condenado à crucificação, mas sim à decapitação, um método de execução considerado mais digno para os romanos. Assim, o apóstolo encerrou sua carreira nesta terra, entregando sua vida como verdadeiro mártir de Cristo. Imagine a cena. Um homem que antes espalhava medo, agora enfrenta a morte em paz, sabendo que seu lugar eterno está garantido ao lado de seu Senhor. Não havia derrota em sua execução, mas sim vitória, pois Paulo já tinha certeza de que sua coroa da justiça estava preparada. Sua morte não calou sua voz. Pelo contrário, sua vida e seu sacrifício ecoam até hoje em cada página da Bíblia, em cada pregação inspirada por suas palavras, em cada coração que se rende ao Evangelho. O legado de Paulo é imortal. Ele nos ensina que não importa de onde viemos, mas sim para onde estamos indo. Ensina que ninguém é tão pecador que não possa ser transformado, e que viver para Cristo é a maior de todas as conquistas. Capítulo 7. A história de Saulo, que se transformou em Paulo, nos mostra que ninguém está longe demais para ser alcançado pelo amor de Deus. O homem que perseguia, prendia e aprovava a morte de cristãos foi transformado pelo poder de um encontro com Jesus Cristo. O perseguidor virou missionário. O opressor virou pregador. O inimigo se tornou irmão. E essa transformação não ficou apenas no passado. Ela continua acontecendo ainda hoje. Porque o mesmo Jesus que falou com Saulo no caminho de Damasco é o mesmo que fala ao seu coração agora. Talvez você também esteja atravessando um tempo de escuridão, cheio de dúvidas, dores ou até mesmo de erros que parecem imperdoáveis. Mas lembre-se, se Cristo mudou Saulo, ele também pode mudar você. Paulo encerrou sua vida dizendo: "Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé." Essa é a maior vitória que alguém pode ter. Viver e morrer com a certeza de que a eternidade está garantida em Cristo Jesus. E essa mesma esperança está disponível para todos que abrem o coração e entregam sua vida ao Senhor. Meu desejo é que esta mensagem tenha acendido uma chama em você. Que ela te inspire a confiar mais, a se render mais e a acreditar que sua história pode ser transformada. Porque com Cristo sempre existe um novo começo. Agora eu te peço com todo carinho, se essa mensagem falou com você, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Se inscreva aqui no canal de Luz e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem inspiradora da Bíblia. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar uma vida hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você e sua família. E lembre-se, assim como Paulo, você também é chamado a ser luz no meio das trevas. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.